Esse canal cresce e sempre cresceu de forma simples, sustentado por quem escolhe apoiar esse projeto sem obrigação alguma. Se você tem esse desejo de se tornar um apoiador, o link está aí na descrição. Inocência e amplitude são a florescência da meditação. Não há inocência sem espaço. Inocência não significa imaturidade. Pode o homem estar amadurecido fisicamente, mas o vasto espaço que vem com o amor não é possível se sua mente não estiver livre das inúmeras marcas da experiência. São essas cicatrizes da experiência que impedem a inocência. Libertar a mente da constante pressão da experiência, isso sim é meditação. No momento em que o sol se põe, vem uma maravilhosa quietude. E o sentimento de que, em derredor, tudo deixou de existir. Embora os ônibus, os táxis, continuem a fazer o seu barulho. Esse distanciamento das coisas parece penetrar todo o universo. Você também já deve ter experimentado isso. Não raro, ele chega quando menos se espera. Uma tranquilidade e paz parece descer do céu e cobrir toda a terra. Uma bênção que torna ilimitada a beleza da tarde. A estrada reluzente após a chuva, os carros estacionados, o parque vazio, parecem fazer parte dela. E o riso do casal que passa não perturba a paz do anoitecer. As árvores nuas, negras contra o céu, com seus delicados ramos, aguardavam a primavera que já vinha, presunçosa ao seu encontro. Crescia o capim novo e as árvores frutíferas estavam floridas. Lentamente, a paisagem retornava à vida. E do alto daquele morro, divisava-se a cidade e as cúpulas de seus numerosos templos. Uma delas, mais alta e majestosa do que as outras. Viam-se os topos aplanados dos pinheiros e a luz do entardecer nas nuvens. Estas pareciam ocupar todo o horizonte, em fileiras sucessivas, acumulando-se contra os montes em formas das mais fantásticas. Castelos como o homem jamais construiu. Abismos profundos e picos altaneiros. Todas essas nuvens estavam iluminadas por uma chama vermelho escura, algumas como que incendiadas, não pelo sol, mas interiormente. Aquelas nuvens não constituíam um espaço, elas achavam-se no espaço, que parecia estender-se infinitamente, de eternidade a eternidade. Num arbusto próximo cantava um melro e era a eterna bênção. Achavam-se presentes 3 ou 4 homens e as suas respectivas esposas, e todos estavam sentados no chão. Naquela posição, as janelas eram muito altas, de modo que não podia se ver o jardim ou o muro da fronteira. Os homens exerciam profissões liberais. Um era cientista, o outro era matemático, um outro engenheiro. Eles eram especialistas que nunca transbordavam as suas fronteiras, como o rio que transborda as suas margens após as grandes chuvas. E é o transbordamento que enriquece o solo. Então perguntou o engenheiro: você tem falado frequentemente a respeito do espaço e estamos interessados em saber o que entende por essa palavra.
A ponte cobre o espaço entre duas margens ou entre dois montes. Espaço é formado por uma represa cheia d'água. Há espaço entre nós e o universo infinito. Há espaço entre você e mim. É isso que você entende? Os outros corroboraram a pergunta. Deviam ter conversado previamente sobre o assunto e então disse um deles: eu formularia essa pergunta de forma diferente, em termos mais científicos, mas o resultado seria mais ou menos o mesmo. Senhor, há o espaço que separa e prende, e o espaço ilimitado. O espaço entre um homem e o outro, no qual medra a maldade, é o limitado espaço da separação. A separação entre você tal como é e a imagem que você tem de você mesmo. A separação entre você e o ideal, aquilo que você deve ser. Há um intervalo entre um monte e o outro monte. E há a beleza do espaço sem limite do tempo e da linha divisória. Há espaço entre pensamento e pensamento. Existe espaço entre lembranças? Espaço entre ações? Ou não existe espaço algum entre um pensamento e o outro pensamento? Entre um raciocínio e o outro raciocínio? Entre a saúde e a doença? Entre a causa que se torna efeito e o efeito que se torna causa? Se houvesse um intervalo entre um pensamento e outro pensamento, o pensamento seria sempre novo. Mas como nenhum intervalo existe, todo pensamento é velho. Você pode não ter consciência da continuidade de um pensamento. Você pode retomá-lo uma semana depois de o ter largado, mas no interim, ele esteve a trabalhar dentro dos velhos limites. Assim, a totalidade da consciência que compreende o consciente e o inconsciente, uma palavra que, infelizmente, nós temos que usar, está encerrada no estreito e limitado espaço da tradição, da cultura, do costume e da lembrança. A tecnologia pode nos levar até a Lua, até Marte, construir uma ponte em arco sobre um abismo, ou então estabelecer uma certa ordem dentro do limitado espaço da sociedade. Mas essa ordem, por sua vez, vai gerar desordem. Não só existe espaço entre as quatro paredes dessa sala, mas também há o espaço que a sala cria. Existe o espaço fechado, a esfera que o observador cria em torno de si, através da qual ele vê a coisa observada, que cria também a sua própria esfera. Quando o observador olha as estrelas à noite, o seu espaço é limitado. Ele poderá, por meio de um telescópio, alcançar distâncias de muitos milhares de anos-luz, mas é ele quem faz o espaço. E esse, portanto, é finito. A medida entre o observador e a coisa observada é o espaço e o tempo necessário para percorrê-lo. Existe não só o espaço físico, mas também a dimensão psicológica, na qual o pensamento se encerra. Ontem, hoje e amanhã. E enquanto existir o observador, todo espaço será como o estreito pátio de uma prisão, no qual não há nenhuma espécie de liberdade. Mas nós queríamos te perguntar se você está procurando nos transmitir a ideia de espaço sem o observador
Isso nos parece totalmente impossível. Talvez, pode até ser uma fantasia sua. Senhor, a liberdade não se encontra dentro da prisão. Por mais confortável e adornado que nós façamos essa prisão. Não é possível um diálogo com a liberdade entre os limites da memória, do conhecimento e da experiência. A liberdade exige que se quebrem os muros da prisão. Ainda que se ache agradável e limitada a desordem, a limitada escravidão, a labuta existente no seu interior. A liberdade, ela não é relativa. Ou há liberdade, ou não há liberdade. Se não há, então nós temos de aceitar essa vida estreita e limitada, com seus conflitos, com as suas aflições, com as suas dores, fazendo apenas pequenas modificações aqui e ali. Liberdade é espaço infinito. Quando há falta de espaço, há violência. Como no caso do depredador ou da ave que reclama o seu espaço, os seus domínios, pelos quais ela está pronta a lutar. A violência poderá ser relativa, por efeito da lei, da polícia, tal como é limitada a violência dos depredadores e das aves que lutam em defesa do seu limitado espaço. Em virtude do limitado espaço existente entre um homem e outro homem, existe necessariamente a agressão. Você está tentando nos dizer que o homem estará sempre em conflito consigo mesmo e com o mundo, enquanto estiver fechado na esfera que ele próprio criou? Sim, Senhor. Chegamos assim ao problema central da liberdade. Dentro da estreita cultura da sociedade, não há liberdade. E porque não há liberdade, existem a desordem. Vivendo no meio dessa desordem, o homem busca a liberdade em ideologias, em teorias, naquilo que ele chama de Deus. Essa fuga não é libertadora. Essa fuga o leva de volta ao pátio da prisão, que separa os homens uns dos outros. Pode o pensamento que a si próprio impôs esse condicionamento cessar, quebrar essa estrutura, transcendê-la? Não pode, evidentemente. É esse o primeiro fator que nós temos de ver. O intelecto nenhuma possibilidade tem de lançar uma ponte entre si e a liberdade. O pensamento, que é reação da memória, da experiência, do conhecimento, ele é sempre velho, como é também o intelecto. E o velho, ele não pode construir uma ponte para o novo. O pensamento é, essencialmente, o observador com os seus preconceitos, com os seus temores e ansiedades. E essa imagem pensante, em virtude do seu isolamento, ela cria naturalmente uma esfera em torno de si. Existe assim, então, uma distância entre o observador e a coisa observada. O observador, ele quer estabelecer relações, preservando essa distância. E por essa razão existe conflito e violência. Não há nisso nenhuma fantasia. A imaginação, em qualquer forma, destrói a verdade. A liberdade está além do pensamento, que significa um espaço infinito, não criado pelo observador. O encontro com essa verdadeira liberdade é a meditação. Não existe espaço sem silêncio. E o silêncio não é criado pelo tempo como o pensamento. O tempo
jamais dará liberdade. E só é possível a ordem quando o coração não está abafado sob palavras. A mente que medita está em silêncio. Não o silêncio que o pensamento é capaz de conceber, nem o silêncio de uma tarde tranquila. O silêncio que vem quando o pensamento, com suas imagens e palavras e concepções, deixou completamente de funcionar. Essa mente que medita é religiosa. E religião que não pode ser influenciada pela igreja, pelos templos ou por hinos sacros. A mente religiosa é a explosão do amor. O amor não conhece separação. Para ele, longe é perto. Ele não é unidade ou multiplicidade, porém o estado em que desaparece toda separação. Como a beleza não cabe na medida das palavras, só desse silêncio atua a mente que medita. Chovera na véspera e, de tarde, o céu estivera todo nublado. Ao longe viam-se os montes cobertos de nuvens festivas, luminosas, as quais, enquanto as observávamos, tomavam diferentes formas. O sol poente tocava com sua luz de ouro apenas uma ou duas massas de nuvens que pareciam tão sólidas como os escuros cipestres. Olhando-as, ficamos naturalmente em silêncio. O amplo espaço e a árvore solitária do monte, a cúpula distante e a conversa que se desenrolava ao redor de nós, tudo fazia parte desse silêncio. A vermelhidão do crepúsculo prometia um belo alvorecer do dia imediato. E foi realmente belo. Não se via uma nuvem no céu, muito azul. As flores amarelas e a árvore toda florida de branco, e o cheiro da primavera completavam a paisagem. A grama estava toda coberta de orvalho e lentamente a primavera emergia do seio da escuridão. Disse ele que fazia pouco perder o filho, que exercia um ótimo emprego e, muito breve, ia se tornar um dos diretores de uma importante empresa. Ainda não se refizera do choque causado por essa perda, mas exercia muito controle sobre si mesmo. Não era daqueles que choram. As lágrimas não lhe vinham facilmente. Ele fora disciplinado no duro labor de toda uma vida passada no mundo objetivo da tecnologia. Não era um homem imaginativo e os complexos e sutis problemas psicológicos da vida mal o tinham atingido. A recente morte do filho fora um golpe com que não se conformava. Um triste acontecimento, disse ele. Essa tristeza era terrível para a mulher e os filhos. Como posso lhes explicar o findar da tristeza de que você costuma falar? Eu, por haver estudado, talvez seja capaz de compreendê-lo, mas como poderão compreendê-lo os outros que foram por ela atingidos? A tristeza em toda a casa, na volta de cada esquina. Todo ser humano está sujeito a esse absorvente pesar causado por tantos incidentes e acidentes. Como uma imensa vaga
A tristeza se abate sobre o homem, quase o submergindo. E a mágoa produzida pela tristeza gera acrimônia e pessimismo. Você sente tristeza por seu filho ou por você mesmo? Pela quebra da sua própria continuidade no seu filho? É a tristeza da autocompaixão? Ou você a sente porque ele tanto prometia no sentido mundano? Se é autocompaixão, então esse interesse egocêntrico, esse fator de isolamento na vida, embora exteriormente possa haver um aparente estado de relação e causa uma inevitável aflição, esse processo de isolamento, essa atividade egocêntrica na vida de cada dia, essa ambição, esse cultivo da própria importância, essa maneira de viver em separado, não importa se seja consciente ou inconsciente, traz inevitavelmente a solidão. Aqui tentamos fugir de tantas e diferentes maneiras. Autocompaixão é a dor da solidão, e essa dor se chama tristeza. E existe também a tristeza decorrente da ignorância. Não a ignorância por falta de livros ou de conhecimentos técnicos, ou de experiência. Porém, a ignorância que nos faz aceitar o tempo, a evolução do que é para o que deveria ser. A ignorância que nos faz aceitar a autoridade e a sua violência. A ignorância do conformismo, com seus perigos e dores. A ignorância que consiste em desconhecermos a nossa estrutura integral. Eis a tristeza que o homem tem espalhado em toda a parte onde vive. Mas deve nos ficar bem claro o que é que chamamos tristeza. Se é o pesar causado pela perda de um suposto bem, se o sofrimento produzido pela insegurança e a constante busca de segurança. Qual a espécie de tristeza que te aflige? Se isso não ficar bem claro, a tristeza nunca vai ter fim. Essa clareza não vem de uma explicação verbal ou hábil análise intelectual. Você deve se tornar consciente da sua tristeza com tanta clareza como fica consciente por meio dos sentidos da flor que você toca. Se não compreender integralmente a sua tristeza, como você poderá lhe pôr um fim? Dela você pode fugir frequentando o templo ou a igreja, ou se entregando à bebida, mas todas as fugas, não importa se seja para Deus ou para o sexo, são iguais, porque elas não dissolvem a tristeza. Você tem, então, de examinar o mapa da tristeza e descobrir cada caminho e cada estrada. Se precisa de tempo para ver todo o mapa, o tempo tornará mais forte a brutalidade da tristeza. Você tem de ver o mapa inteiro num relance. Ver primeiro o todo e depois os detalhes. E não primeiro os detalhes e depois o todo. Terminando a tristeza, o tempo termina. A tristeza não pode terminar pela ação do pensamento. Quando o tempo cessa, cessa também o veículo da tristeza, o pensamento. São o pensamento e o tempo que dividem e separam, e o amor
não é pensamento ou tempo. Não olhe o mapa da tristeza com os olhos da memória. Escute as suas murmurações. Una-se a ela, pois você é, ao mesmo tempo, o observador e a coisa observada. E só assim pode terminar a tristeza. Não existe outro meio. Meditação nunca é prece. A prece, a súplica, nasce da autocompaixão. Nós rezamos quando nos vemos em dificuldades, acossados pelo sofrimento. Mas na felicidade, na alegria, não há necessidade de orações. A autocompaixão tão profundamente jacente no homem é a base da separação. Aquele que está separado ou se julga separado e incessantemente busca a identificação com alguma coisa não separada, só cria mais separação e mais dor. Nesse estado de confusão, a pessoa implora aos céus ou ao marido ou a alguma divindade criada pela mente. Essa imploração pode obter resposta, mas tal resposta é o eco da autocompaixão, do estado de separação. A repetição de palavras, de orações, é auto-hipnótica, é egocêntrica, é destrutiva. O isolamento do pensamento se dá sempre dentro da esfera do conhecido e a resposta à oração é a resposta do conhecido. A meditação é uma coisa muito diferente. Na sua esfera, o pensamento não pode ingressar. Nela não existe separação e, portanto, não há identidade. A meditação funciona às claras. Nela não há lugar para nada de secreto. Tudo fica exposto à luz. Claro. Encontra-se, então, a beleza do amor. Era uma manhã de começo de primavera e uns poucos flocos de nuvens, vindos do oeste, percorriam mansamente o céu. Um galo começou a cantar e era estranho ouvi-lo numa cidade populosa. Começou cedo e durante quase 2 horas ele não parou de anunciar a chegada do dia. As árvores ainda estavam nuas, embora umas folhinhas tênues e delicadas já se desenhassem contra o claro céu matinal. Se ficava muito quieto, sem nenhum pensamento relampeguear na mente, podia-se ouvir o som profundo do sino de uma catedral. Ela devia achar-se muito distante, e nos intervalos do canto do galo, as ondas sonoras nos chegavam aos ouvidos e passavam além. E como que, levados por elas, íamos para muito longe, perdendo-nos nas imensidades. O canto do galo e o som profundo do sino distante produziam um efeito singular. Ainda não tinham começado os barulhos da cidade e nada vinha interromper o claro som. Não o ouvíamos com os ouvidos, mas com o coração. Não o ouvíamos com o pensamento que conhece o sino, conhece o galo. Era o som puro, nascido do silêncio, recolhido pela oração, que com ele se ia de eternidade a eternidade. Não era um som organizado como uma música,
Não era o som do silêncio entre duas notas, ou o som que se ouve quando cessamos de falar. Todos esses sons são percebidos pela mente e pelo ouvido. E quando ouvimos com o coração, o mundo se enche de som e os olhos veem claramente. Era uma senhora muito jovem, bem conformada, de cabelos curtos, muito enérgica e desembaraçada. Do que disse, depreendemos que não nutria ilusões a respeito de si mesma. Tinha filhos e um certo grau de seriedade, e talvez um tanto romântica, pois ela era muito nova. Mas para ela o Oriente perdera a sua aura de misticismo, o que, afinal, era bom. Falava com simplicidade e sem hesitações. Acho que me churrasquei há muito tempo, desde que um certo acontecimento ocorreu em minha vida. Com ele, a minha vida terminou. De certo, continuei em atividade, cuidando dos filhos, etc., mas cessei de viver. Não acha que a maioria das pessoas, consciente ou inconscientemente, está sempre a praticar o auto-churrascamento? A maneira extrema de praticá-lo é saltando de uma janela, mas o churrascamento começa talvez com a primeira resistência, a primeira frustração. Em torno de nós, erguemos uma muralha através da qual ficamos vivendo em separado. Embora tenhamos maridos, esposas e filhos. Essa vida de separação é uma vida de churrascamento. Tal é a moralidade estabelecida pela religião e a sociedade. Os atos de separação constituem uma cadeia contínua e levam à guerra e à autodestruição. A separação, seja ela do indivíduo, seja ela da comunidade ou da nação, é churrascamento. Cada um quer viver uma vida de identidade individual, de atividade egocêntrica, de conformismo e egocêntrica tristeza. É churrascamento deixar-se prender pela crença e pelo dogma. Antes daquele acontecimento, a sua vida e todo o seu movimento estavam aplicados num só interesse, separado dos demais. Ora, se perde esse único interesse, ou se é destruído o Deus que adorava, com ele se vai a nossa vida, porque nada mais temos a que dedicá-la. Se você tem um intelecto ágil, você pode descobrir um significado da vida, e é o que fazem todos os especialistas, mas com aceitar tal significado, você já está praticando o churrascamento. Toda aceitação, não importa se seja em nome de Deus, se seja em nome do socialismo ou de qualquer outra coisa, é churrascamento. Você, senhora, e eu não digo isso por crueldade, deixou de existir porque não consegue o que deseja, ou porque te foi arrebatado o que você possuía, ou porque você desejava transpor uma certa porta, uma porta especial que se achava hermeticamente fechada. Assim como a tristeza e o prazer separam, assim também o aceitar e o obstinar-se trazem a peculiar escuridão da separação. Nós não vivemos, porque estamos sempre a praticar o churrascamento.
O viver começa quando termina o ato de churrascamento. Eu entendo o que você está dizendo, estou vendo o que fiz, mas e agora? O que eu devo fazer? Como posso voltar atrás após tantos anos de morte? Você não pode voltar atrás. Se você o fizesse, você iria seguir o velho padrão e a tristeza continuaria a te perseguir, como uma nuvem impelida pelo vento. Só uma coisa você pode fazer: ver que viver só para si, separadamente, secretamente, exigindo a continuação do prazer, é provocar a separação do churrascamento. Na separação não há amor. O amor não tem identidade. O prazer e a busca de prazer erguem em torno de nós a muralha da separação. Não há morte quando cessa a aceitação. O autoconhecimento é a porta que está sempre aberta. Nota da locução: creio que todos entenderam o significado de churrascamento, né? Infelizmente é uma palavra que o YouTube penaliza, então tivemos que utilizar churrascamento. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se você acha o conteúdo desse canal relevante e você quer ajudar esse projeto, aí na descrição tem o link dos apoiadores. Clicando lá, você seleciona uma opção, a sua escolha, e com esse simples gesto, você está ajudando a gente a continuar produzindo conteúdo.